Vou fazer uma apresentação agora sobre parábola. A minha equipe é Lauríncio e Sara Lima. Olá, e na aula de hoje iremos ver tópico de geometria analítica, o objetivos gerais, objetivos específicos e o conteúdo a ser abordado são algumas aplicações, curiosidades, propriedades no cotidiano. E como avaliação, alguns exercícios de fixação do conteúdo. A parábola é uma curva com foco. A propriedade de reflexão da parábola é o seguinte: a partir de um ponto qualquer, tracemos um segmento de reta paralelo ao eixo da parábola. Esse segmento encontra uma parábola num ponto. Se a partir desse traçarmos um segmento que faça com a curva um ângulo igual ao primeiro segmento. O primeiro segmento passa pelo foco. O segundo segmento passa pelo foco. Essa propriedade faz com que a parábola tenha várias aplicações práticas. Um exemplo são as antenas parabólicas, que concentram no receptor os sinais vindo do satélite. Outra aplicação ótica são os faróis dos automóveis e das motocicletas, que são espelhados por dentro e se coloca a lâmpada no foco. Aqui é como foi dito pelo nosso colega Lauríncio, né? Que a parábola pode simbolicamente representada pela antena, né? Uma das curiosidades também é que a parábola pode ser definida como a curva resultante da interseção de um cone com um plano paralelo e de uma de suas geratrizes. Aí na imagem mostra que a parábola destacada em preto é obtida pela interseção de um cone com um plano. Aqui temos também um exemplo de parábola com a demonstração do seu ponto F e a reta R. No ensino médio, elas também são resultados de estudo da cônica em geometria no ensino fundamental. As parábolas também são usadas apenas para representar geometricamente funções de segundo grau de analítica. Os elementos de uma parábola. São 5 os principais elementos. Eles são figuras geométricas que recebem nomes devido à sua função e à sua importância na definição, que são eles: foco, que é o ponto F usado para a definição da parábola; diretriz, que é a reta R, também usada na definição de parábola. Algo que é importante lembrar, que a distância entre um ponto qualquer da parábola e a reta R tem a mesma distância que esse mesmo ponto e o seu foco. Aí temos o parâmetro também, que o parâmetro de uma parábola é a distância entre o seu foco e sua diretriz. E essa distância é o comprimento do segmento de reta que liga o foco e a diretriz, formando com ela um ângulo reto. Para encontrar esse valor, pode também usar a distância entre o ponto e a reta. Temos a vértice também, que é o ponto da parábola que fica mais próximo de suas diretrizes, que uma das propriedades desse ponto é que a sua distância até o foco da parábola é igual à metade do parâmetro, que também podemos dizer que a distância entre o ponto e a diretriz da parábola é igual à metade do parâmetro. Aqui é o eixo da simetria, que é uma reta perpendicular à diretriz que passa pelo seu vértice. Consequentemente, a reta também passa pelo foco da parábola e contém um segmento chamado parâmetro, como mostra a imagem aí ao lado, que mostra o eixo da simetria, a diretriz embaixo e o ponto do foco. Equações reduzidas. As equações reduzidas são obtidas colocando o vértice de uma parábola na origem de um plano cartesiano. Suponhamos que a diretriz dessa parábola é paralela ao eixo y
do plano, como mostra a imagem que está ao lado. Aqui eu trouxe uma equação de uma parábola que tem seus cálculos e construções feitos de maneira análoga. Entretanto, apresenta a diretriz paralela a eixo X, que seja, como estava mostrando aí, que é f de 3 menos 2, e o foco é a reta x menos 9 igual a zero, e a diretriz de uma parábola termina sua equação. Aí tem a equação aí que mostra a diretriz, o foco e a reta, que está aí formulando uma diretriz, uma parábola. Aqui tem alguns exercícios também sobre parábola, que é uma questão que é o morro onde está situado as emissões da TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente com alguns prejuízos em um sistema cartesiano através de uma função polinomial de grau 2 na forma y igual a x ao quadrado menos bx mais 6, com a base da montanha no eixo das abscissas. Aí vem, para que fique mais adequada essa representação, devemos ter... A resposta é que, como a cavidade é virada para baixo, o coeficiente deve ser menor do que zero. Ainda com a parábola corta o eixo das abscissas na base da montanha em 2 pontos. O determinado deve ser maior do que zero. Então, a resposta é a letra D, que A é menor do que zero e B2 é AC maior que zero. Aqui é outro exercício sobre a parábola, que a parte interior de uma taça foi gerada para a rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme a figura que está aí da taça. A figura real que expressa a parábola do plano cartesiano da figura é dada pela lei em que C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros, e sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizada sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. A resposta é a letra E, 6. Que, como a parábola toca o eixo das abscissas em um ponto, o determinante deverá ser igual a zero. Portanto, ou seja, logo, a resposta é C, igual a 6. Iremos iniciar agora. No próximo slide eu vou mostrar um vídeo de uma equação. Uma equação de parábola que o vídeo é desenvolvido no GeoGebra. Iremos iniciar agora a nossa equação de parábola pelo GeoGebra, utilizando o GeoGebra. Aí vamos lá achar o nosso ponto das nossas diretrizes. Aí vamos em ferramentas, em retas. Aí vamos marcar a nossa reta de diretriz e vamos para a nossa equação, que é x ao quadrado igual a 4y. Aí vemos que temos a nossa parábola com cavidade para cima. Obrigado pela atenção, o discente Laurêncio Sara Lima e o docente Jânio Paim. Aqui as fontes do trabalho.